E aqui estamos, senhoras e senhores, para mais uma tier list depois de muito tempo. Algum debate surgiu na internet essa semana sobre protagonistas de anime. Se eles são esforçados, se eles são talentosos ou se eles simplesmente ganharam seus poderes. A gente vai julgar com todas as sabedorias que existem no universo inteiro para poder julgar de verdade. Se eles são bons, se eles ganharam os poderes ou se eles são, na verdade, vagabundos. Agora. Inclusive, você que tá vendo esse vídeo, meus senhores, temos um aviso importantíssimo, porque está chegando o Anime Friends. Anime Friends 2025, esse evento gigantesco, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. E eu estarei lá. Não apenas eu, como eu e o Evandro estaremos lá com o Dom Podcast para poder apresentar em palco para vocês, interagir com vocês, conversar, tirar foto, bater papo, gravar um monte de coisa. E o evento não é apenas a gente, né? Por mais que a gente já daria um evento, né? Porque somos lindos, maravilhosos. Mas o evento vai ter uma porrada de cantores, certo? Cantores internacionais, cantores nacionais. Vai ter um monte de influenciadores pra você conhecer. Um monte de gente que trabalha na indústria, dubladores, pessoas que estão responsáveis por várias e várias áreas. Além, é claro, de vocês poderem se encontrar, né? Encontrar a comunidade, encontrar pessoas que gostam do que você gosta. Aproveitar os stands, que sempre tem muita coisa. Tem brinde, tem coisa que você gosta, coisa que você vai querer comprar, Arts Alley e um monte de outras coisas. Vai rolar agora, do dia 2 ao dia 6 de julho, e nosso palco é no dia 5, certo? No sábado. Então, vou deixar aqui claro pra vocês. E se você for no Anime Friends, não aparecer pra tirar uma foto com a gente no palco, não aparecer com a gente pra participar do Dom no palco com a gente, eu não sei nem o que eu falo, Tô deixando o link aí na descrição, né, pra facilitar pra você, pra ficar um pouco mais fácil pra você que às vezes tem preguicinha de caçar. Então, é isso. Recado está dado. Seguinte, temos então as classificações. A primeira de todas, herdeiro, pra aquele cara que simplesmente nasceu bom por conta de genética ou por conta de dinheiro, sei lá o que vai ter. O caba que é sortudo, que no meio da sua jornada encontrou alguma coisa que o trouxe um grande poder. O cara que encontrou essa grande coisa, né, que teve a sorte, mas se ele não tivesse tido esforço, ele não conseguiria a sorte. E no final, na base da pirâmide, aqui onde tá os caras que se lasca, o cara que trabalhou duro. E esse foi o único ponto pra que ele se tornasse forte. Começando, quem que você quer puxar, olha? Cara, vamos começar logo com o Ash. Ash Ketchum. E o Ash é um sujeito que passou 25 anos trabalhando duro, perdendo, sendo incompetente até conseguir alcançar o objetivo dele. Isso é verdade, olha. Ele nasceu ali, nunca teve muita coisa, nasceu na cidade de Pallet, a mãe não conseguiu ajudar, não faz ideia de quem é o pai. Teve uma influenciazinha, o professor deu um Pokémonzinho pra ele começar e tal, mas até aí não é uma grande coisa, porque foi um Pokémon meio vagabundo, né? Se ele tivesse ganhado um lendário, aí tudo bem. Mas ele começou com o inicial. E como a gente pode ver em Pokémon, porra, tem bicho pra caralho na rua. Então, né, não é uma coisa tão... Porra, eu nunca tinha parado de pensar, o Ash é trabalho duro, né? É, trabalho duro. O cara se esforçou demais aí. Teve sorte? Eu acho que muita pouca, né? Teve pouca, porque assim, eu acho que ele teve possibilidade de ter upgrades, tipo, ele encontrou um monte de Pokémon lendário, virou amigo do monte, mas não fez parte do grupo dele. Se ele tivesse, tipo, na época do filme 2000, botado Lugia dentro da Pokébola e os 3 pássaros lendários, aí você fala, porra, aí é um pouco demais, né? Ele pegou os pássaros porque ele era amigo do Lugia e porque ele tava naquela ilha naquele momento. Mas não, ele continuou com o Pikachu. Inclusive, não, e sabe, além de tudo, Guto, ele teve a vida inteira dele com gente tentando sabotar. É verdade. Ele lutou contra o sistema. Tava lá a equipe Rocket sempre tentando ferrar ele e o cara se esforçando demais. O cara querendo pegar o bicho dele. É o rei do trabalho duro. Caralho, nunca tinha visto por esse lado. Vamos puxar o próximo então. Temos Itadori. Cara, esse é bem discutível. Você acha discutível? Porque assim, vamos lá. Vamos levar em conta sempre o que ele é dentro do mundo dele, né? Sim. E o Itadori, assim, ele tem o corpo forte porque ele é filho de maldição. Sim. Já começa aí. Os poderes dele, treinou 2 semanas com o Gojo. Então, tava lá batendo de frente com os caras mais fortes do mundo. Batendo no Sukuna, 3 semanas de treino. Ele é reencarnação do irmão do Sukuna, modificado geneticamente. Ele foi modificado geneticamente antes de nascer pra que ele fosse forte. Que assim, faz parte da nova geração dos shonen você encurtar o caminho. Todos os protagonistas de hoje em dia não passam pelos perrengues que passaram Naruto. Os caras já nascem muito mais forte e o caminho muito curto. Por quê? Porque o jovem já não aguenta mais o sofrimento. Então já tem que nascer pica. Itadori, Tanjiro, toda essa galera, porra, os caras já nascem 2 palitos, os caras tão batendo de frente com os caras mais fortes do mundo. Mas sabe o que é foda? Apesar de toda a sorte do mundo, ele ainda é meio incompetente. Ah, mas aí é problema dele. Porque ele tem, tipo, ele tem
tem um poder, tá ligado? Ele dá o soco com atraso. O soco com atraso dele, ninguém no mundo consegue dar o Black Flash ao próprio dispor, assim. O soco na beirada da alma. Lembra O disso? soco na beirada, é verdade. Saudade. Cara, eu acho que assim, tem que considerar Sorte, também... né? Então, ele é uma nova categoria. Ele é sorte e herdeiro, né? Ele é sortudo e herdeiro. e sortudo. Ele é uma coisa acima, tá? Então vamos criar mais um. Herdeiro sortudo. Porque além de acabar caindo ali, treinando junto com o Gojo, o professor dele foi a porra do cara mais forte do mundo. E ele já nasceu modificado geneticamente. Se ele fosse um ser humano comum, olha, ele era o atleta mais forte de qualquer categoria, de qualquer esporte do mundo. Começo da obra, o cara tá batendo os recordes inacreditável, jogando bola. É verdade, né? Tem isso. É, tava jogando a bola de beisebol lá de um nível ridículo. Ele é quebrado. Ele é quebrado de natureza. A verdade é que ele é pouco esforçado. Se ele fosse esforçado, mas se tivesse tido tempo de tela o suficiente, que o Jujutsu não teve, Assim, era pra ele ser mais forte no ainda. O único momento da vida dele que ele teve um pouquinho mais de esforço, que foi no arco final, que ele treinou um pouco, ele ficou no nível do Sukuna. E criou a Jujutsu Kaisen, né? Criou a expansão de domínio dele. Sabe-se lá Deus como funciona. Vamos puxar o Tanjiro, então. Tanjiro tá aqui. Tanjiro Kamado. Tanjiro, ele cai nessa onda dos neo-protagonistas, né? Que já nascem fortes. E a jornada de treino é muito curta. E é uma coisa que sempre me deixou maluco assistindo Demon Slayer. Porque começa, ele nem sabe que existem demônios. Aí ele treina ali na montanha, fica, sei lá, um ano e pouco. E aí passa 2 temporadas, o cara tá no nível dos Hashira. E é umas coisas meio sinistras o cara entrar no nível do Hashira, assim. Tipo, os Hashira tem 50 anos nas costas. É, mas assim, eu acho que não dá pra negar que ele se esforça. E ele se esforça? Se a gente pega e compara ele com o Itadori, Ah, sim, ele treinou mais. é ele correu outro mais nível atrás. de esforço. Mas a questão é, olha, o esforço dele trouxe alguma vantagem pra ele? Porque assim, ele usa a respiração de água e nunca conseguiu porra nenhuma com a respiração de água. Tudo que ele ganha é na respiração do fogo que ele viu o pai dele dançar. E ele nunca treinou a respiração do fogo Tá. até usar o negócio. Ele é um herdeiro da dança do pai? Não é da genética, mas... As técnicas secretas dos camados, eu não faço ideia, né? Não li o mangá, não sei pra onde isso vai, mas, né, o pai dele tem coisa grande ali pra trás. Aí tem um negócio, né, olha, que a base de poder de Demon Slayer é a respiração e ele nasceu com o nariz brabo, né? O sistema respiratório dele é naturalmente muito pica. Que ele cheira os negócios, ele respira muito bem, ele nasceu com a genética de nariz. E o cara é um cheirador profissional, cara. O cara nasceu cheirando bem. Cara, assim, mas eu defendo que ele se esforça um pouquinho. Defenda mais. Ele se esforçou quando? Só nos anos da montanha? Porque foi o único treinamento grande dele, né? Mas ele treinou um pouquinho, tá ligado? Não, Ele mas foi o lá. da montanha é pra ele virar ninja da academia. É tipo virar Genin. Tá, mas depois ele treinou lá na parada da mina da Barbuleta, não treinou? Ele fez abdominal lá, mas não sei se você lembra do último arco do treinamento dos Hashira. O lance é, ele consegue um nível novo. Não, esquece! Ele consegue um nível novo porque a temperatura do corpo dele tá na temperatura certa e ele passou por uma situação de... Ele passou por pressão enquanto a temperatura do corpo dele tava no grau certo e por isso a marca dele da cabeça vira uma coisa inacreditável. É sorte. Vamos lá, o que o teu coração disse? É herdeiro ou é sorte? Pra mim é daqui pra cima. Daqui pra baixo não é. Tem que lembrar que o Ash tá 25 anos treinando pra tá aqui. Tipo, esse é o gráfico, ó. Treinou 2 semanas pra 25 anos. Essa Tá. é a escala que a gente tem. Tá. Eu acho que ele é herdeiro, então vai. Quem você quer puxar de próximo? Vamos na sua polêmica do Twitter? Vamos, quem que era? Saitama. Saitama! O homem que quebrou os limitadores. Ele é a criatura mais forte de todos esses da lista que estão aqui, tem esse detalhe. Mas ao mesmo tempo ele é apenas um humano. E o treinamento dele foi ir na Smart Fit 2 semanas. Fazer um treinamento básico de sem agachamento, sem flexão, sem abdominal, 10 km. E o povo do Twitter jura que isso é um puta de um treinamento. E é merecido, assim, o corpo dele fez por merecer. Enquanto isso, todo mundo tá fazendo isso na academia e nada acontece. Só eu, que tô 2 dias na Eu acho academia que e ganho um músculo desse tamanho aqui, ó. Correndo. A gente tem sempre que levar em conta dentro do universo. Não é todo mundo que tem o mesmo esforço que o Saitama teve que quebra os limitadores de poder. Pelo contrário, todo mundo tem muito mais esforço e não quebrou porra nenhuma. Exatamente. Ou seja, tem sorte envolvida aí. Tem sorte envolvida. Porque pega o velho lá, o velho Feng, todo mundo da associação dos heróis mais pica, os caras estão dezenas de anos treinando e não consegue 1% do poder do Saitama. O único até agora da história que apareceu que um dia vai conseguir um poder
poder que consiga tirar uma lasquinha do Saitama é o Garou. Mas que vai treinar que nem um desgraçado pra isso. E ele só fez Smart Fit. É sortudo, então? Puramente sorte? Puramente sorte não é porque ele se esforçou um pouco, Não, olha a academia, olha. Eu já fiz mais academia do que ele. Mas assim, o treino dele é um treino pesado, Guto. Não é qualquer um que faz. Tu não consegue fazer. Agora eu não consigo, porque eu tô treinando. Se eu treinar direitinho, daqui a uns 5 meses eu consigo fazer o treino dele? Consigo. Mas eu não vou ter o mesmo benefício dele. Não vai ter. Mas aí que entra a sorte. 3 anos treinando todo dia, você não consegue. 3 anos já é quase 25. Capoeira. Joguei capoeira uns 10 anos. Futebol, joguei uns 8 anos de futebol. Não virei nem um Neymar, quanto mais um Saitama do futebol. 3 anos, olha, 3 anos tão pouco. Depois de velho ainda, ele nem tem o que aprender. Cara, mas foi o esforço. E o esforço dele levou à sorte. Ichigo, Kurosaki Ichigo. Ele é um cara que a gente sabe que ele é Shinigami, a gente sabe que ele é Hollow, a gente sabe que ele é Quincy, a gente sabe que ele é Fullbringer e que ele era até Bounty na época que existiam os Bounties. Ele treinou? 3 meses. Treinou. 3 meses. É verdade. O Ichigo tava no nível muito abaixo do Aizen. Ele treinou 3 meses, ele passou muito Aizen, que tem 450 anos. O Aizen tá há centenas de anos vendo como que ele vai conseguir ficar mais forte pra poder sobrepor os poderes dos Shinigamis e dos Hollow. 3 Não, mas meses. é assim, esse não tem nem discussão. Ele é um herdeiro, o maior herdeiro da história dos animes. A questão aqui é, além de ser um herdeiro, ele tem sorte? Cara, vamos pensar como que a sorte veio pra ele. A Rukia chegou lá, ele salvou a Rukia, e aí ele lutou contra os capitão. Foi um acaso da vida ali, eu não diria que foi uma sorte. Os capitão deixaram de matar ele no começo, né? É verdade, ele aprendeu a bancar em um dia, né? Os treinos do Ichigo são muito express. Mas aí é que ele tinha um talento já natural, né? Ou será que foi a sorte de encontrar um bom professor? Mas por enquanto, eu acho que herdeiro é sem sombra de dúvida. Eu não acho que o Ichigo foi tão sortudo assim. Ele apenas nasceu herdeiro. Ele casou com o Inoue e a Rukia é amante dele, então ele é sortudo sim. Ele tem sorte no amor, olha. As pessoas gostam dele mesmo que ele seja um panguão. Tem sorte no amor, de fato. Ichigo do nada arrumou amigos com poderes roubados, Inoue o Shed. É verdade, ele tinha Inoue do lado pra ficar curando ele o tempo todo, pra ficar rejeitando os danos que ele... Nossa, cara. Tô pensando se herdeiro natural não é acima do herdeiro sortudo. O herdeiro, ele é tão herdeiro que ele nem precisa da sorte. Ele é só herdeiro. Mas é que o herdeiro, ele já é sortudo já, né? É isso que é foda. Essa categoria não precisa ser duas, ela é uma só, velho. Então a categoria, ela muda pra só nasceu? Super herdeiro, velho, sei lá. E vira uma coisa só? Junta os 3 junto? É a mesma coisa, né? Qual é a diferença entre esses 3 caras aí? É a mesma coisa, o herdeiro já é sortudo. Próximo temos Gintoki. Cara, o Gintoki é um cara forte, não é inacreditável. Treinou pra caralho desde criança, realmente. Ele ficou forte lutando pra tentar sobreviver, né? E depois disso ele foi ligado pelo professor e ele luta com espada de pau. Que o Gintoki não tem... Ele é esforço? Ele é trabalho duro. Acho que o único argumento plausível é de que ele teve uma sorte de ser ensinado pelo cara mais foda do universo. Mas esse cara, ele nem sabia que ele era mais foda do universo nessa época, né? Ele tinha perdido a memória, ele tava só vivendo. O cara só encontrou a criança e treinou. Mas era um cara foda. Toon Force é sorte? Ah, mas o Gintoki não tem tanta Toon Force assim. Porque quando ele tá lutando, o bagulho fica sério. Não, quando é luta mesmo, ele só... Assim, a espada dele, a gente poderia colocar na herdeira, né? Porque é uma espada de pau que não quebra. Mas ele, por si só, leva porrada pra caralho. Do grupo dele, ele nem é o mais forte. É verdade, o Gintoki é um bosta, né, cara? A Kagura é milhões de vezes mais forte que o Gintoki. O Shinpachi do presente é o mesmo nível do Gintoki. Caralho, o Gintoki ficou pra merda mesmo. Próximo, quem você quer puxar, Oli? Cara, a gente pode ir por um aí que eu tô curioso pra saber a tua opinião. Rimuro Tempesto. Slime. Ou Slime. Cara, ele é inteligente de como usar os poderes. Mas, porra, ele teve uma sorte inacreditável que o poder dele é muito roubado, né? Foi só sorte, Guto. Ele nunca treinou, ele nunca fez nada. Ele nasceu, renasceu. Já começa aí. Morreu e renasceu. Já deu sorte. Segundo, ele nasce com o poder de poder absorver o poder dos outros. Terceiro, ele nasceu justamente no lugar onde tinha um dragão ancestral preso há milênia. E ele foi lá e absorveu o cara e se tornou a pessoa mais forte do mundo. Não, ele não era tão forte aí ainda. Não, tudo bem. Mas ele era amigo do mais forte. Mas tornou forte o suficiente pra absorver todo o resto que tava lá na volta e ficar o mais forte do mundo. Mas ele era amigo do mais forte. Se precisasse, ele só chamava o dragão. Eduard Eruriki. Ele é forte, não é inacreditavelmente forte. Ele faz as transmutações sem precisar fazer círculo, né? Porque ele teve contato com o outro lado. Ele viu a verdade. Mas ao mesmo tempo, assim... Ele é herdeiro. Então, não lembro se geneticamente não faz diferença, né? O Hohenheim. Mas, considerando
criando aquele mundo, as pessoas não tinham nem livro, olha. E a casa dele tinha uma biblioteca gigante. Ele só conseguiu fazer as transmutações porque tinha conhecimento pra caralho na casa dele. Ele não tentou magicamente, tipo, ele não, sei lá, ficou batendo no chão até fazer uma transmutação. Ele foi ler. Sim, mas assim, eu e o irmão tinham um talento ali com a transmutação. Sim. Eles, com crianças, fizeram o que adultos não faziam. Curioso, E agora depois de pensativo. tudo, ele ficou forte com base no esforço. Ele ficou forte? Vamos lá. Ele derrotou Deus. Tem que se levar em consideração esse fato. É considerável, realmente. É um fato a se considerar. Mas assim, tem um negócio que eu tenho que criticar a autora de Fullmetal. Porque assim, eu entendo o irmão do Edward, o Alphonse. Mas toda vez que o Edward vem falar que é um peso difícil pra vida dele, ter aquela perna e aquele braço de metal, eu fico maluco. Porque toda hora ele tá reclamando, ah não, meu braço é uma merda, não sei o quê, e ele tá vivo por conta do braço. Aí ele pega o braço dele e transforma numa lança. Pega o braço, transforma num machado, transforma numa marreta. E o bicho vem morder ele, morde o braço e nada acontece. E aí ele tá reclamando do braço o tempo todo. Se não fosse o braço, ele tinha morrido no começo da história. Chorão. É o Guto reclamando da fama? Dito isso, não acho que trabalho duro não dá porque ele tem um pouquinho de sorte de nascer rico. Então acho que daria pra ser um esforço e sorte. Não, acho que encaixa. Mas nesse espectro, o Saitama foi muito mais sortudo. Ah, sim. Mas aí que tá, olha. Ele Perder não um é braço... rico, ele é rico de conhecimentos. Olha, entre perder um braço e perder o cabelo. Qual que você escolhe? E o seu braço vai virar um braço de metal. Perdeu o braço. Tá vendo? Próximo, temos quem? Vamos puxar aqui o Monkey D. Luffy logo. Quero ver guerra. Monkey D. Luffy. Ele é herdeiro, ele é sortudo ou ele trabalhou pra ter a sua força? Assim, sabemos que ele treinou bastante. Vamos falar a verdade. Quem é o pai? Quem é o avô? Quem é o irmão? Quem é o outro irmão? Quem é o professor? Mas ele conseguiu alguma coisa por isso? Conseguiu? O quê? Força. Mas Treinamento. O cara foi treinado pelo Silver Straylee, Guto. Ah, não, mas isso aí, né? Isso aí depois. Sorte. Mas quando ele foi treinado pelo Rayleigh, foi porque ele era gente fina, não foi por contato. Não foi QI. Não, foi QI. Foi QI. Como foi QI? Uma indica. É, aí tem um ponto. Mas ele nasceu meio merda, né? Ele nasceu humano comum. Pelo que a gente pode observar em One Piece, existem os humanos merda, mas aparentemente todo humano merda pode ser forte. Que a gente nunca foi exposto a nenhum humano merda que treinou muito e continuou merda. Tudo bem que teve treinamentos mais específicos, tipo lá, Kobe e Helmepo. Os caras ficaram muito pica. Tá, vamos em seriedade aqui. O Luffy, enquanto ele era um humano, ele era só um brodinho. Aí, ele tava lá um dia, tomando um suquinho. Moleque mimado, já começa aí. Tomando suquinho. Do lado do Shanks. E aí, ele comeu a fruta que deu a ele os poderes de um deus. Ah, mas no começo era só borracha. Tá bom, tá bom. Mas mesmo assim, já deu um buff gigantesco. Ele já começou dando uma pistolada nos caras, velho. De soco pistola. A pistola não saía no começo. Ele treinou bastante pra sair a pistola, a primeira pistola. Não, ele era só de borrachão esquisito. Não, treino básico. Não, mas treino básico contra tigre, contra jacaré. Dá pra se considerar um valorzinho ali. Ó, um argumento de base aqui. Pra sorte dele da fruta da... Sem considerar que é a fruta de um deus. Fruta da borracha. No mundo de marinha e piratas, ele se tornou imune a tiros. É verdade. Esse é um bom ponto. Se ele não fosse imune a tiros, meu irmão, ele já tinha morrido lá no Zoro. Eu acho que existe aqui um protecionismo de nós, fãs de One Piece, de falar que o Luffy é esforçado. Ele até é. Mas ele é sortudo e ele é herdeiro. Herdeiro, não sei se eu concordo, não. Mas sortudo, eu concordo. Ele é um esforço com sorte, então? Eu acho que ele é um super herdeiro. Eu acho que eu não colocaria ele em super herdeiro, olha, porque dentro do universo dele existem super herdeiros que são muito acima dele. Não, concordo. Loki, Oden... Levando em consideração, então, dentro do universo de One Piece, ele é esforço e sorte. Então vamos puxar mais um aqui, então. Naruto é um super herdeiro, olha. Não é, né? É um super herdeiro, ele é sortudo ou ele trabalhou pra conseguir o que tem? Trabalhou. Iruka Sensei trabalhou. A gente tem que levar em consideração dentro do universo dele ali. Sim. Um herdeiro é quem? Quem recebe poderes do seu clã. Sim. Tal qual o Uchiha Sasuke. Ah, mas o Naruto recebeu o chakra avançado dos Uzumaki. Verdade. Mas não é lá o poder, nossa, que poder que dá uma vantagem inacreditável pra ele. Olha do céu! É uma vantagenzinha. Não é a vantagem mais ridícula que o Sharingan. É? O Hashirama venceu o Madara só por conta dessa vantagem. Não é assim. Aí era o poder Senju, é outra coisa. É o primo deles. É primo. Você é culpado pelos crimes dos seus primos agora. Não sou Você é culpado, culpado que o Gabigol tava embaixo da mesa no cassino.
botar aqui as coisas nos termos certos. Ele tem muito chakra. Não é infinito. É semi-infinito. Nunca acabou, ali. É semi-infinito. É semi-infinito, não é infinito. É um pouco melhor. Assim, o Naruto por si só, naturalmente, ele tem um chakra um pouco melhor que o da Kyuubi. E aí ele tem a Kyuubi também. Não, mas aí a gente vai entrar no outro assunto. É sorte? Pra caralho. É sorte receber um demônio no seu corpo? Pra caralho. E tava ali esperando um momento pra te matar. Vamos somar as coisas que tem pro Naruto. Filho do Minato e da Kushina. O Minato também não serve pra tanta coisa, além do fato dele ganhar uma casa quando nasceu, né? Que é bastante importante, já que a parte imobiliária do mundo ninja é complicada. Ele tem uma casa. Vamos comparar comigo. Eu não tenho uma casa, ele tem. Não, eu também não. Ai, cara, a gente tá defendendo o vagabundo que nasceu com casa O Luffy já, tem cara. casa própria, que é o navio. É, ele ganhou agora. Quer dizer, olha, o navio é do Luffy, tá registrado? Porque foi o Frank que construiu. Não, é do Luffy, cara, é o dono. Não, ele vai ganhar na porrada, A gente já teve essa discussão antes dentro do mundo de One Piece. E o Zop queriam levar levou. embora a casa dele. E ele levou. Não deu muito certo. Mas vamos lá. Me pega que assim, o Naruto tem esforço. Tem. Ah, mas tinha Kyuubi e chakra infinito. Isso, pensa na trajetória dele como criança. Quando o Sasuke ia lá subir em árvore, subia na facilidade. Sakura, perfeito. O Naruto era um esforço. Treinou até tarde. Treinou. Mas considerar, o pessoal tenta pagar o fato de que o Naruto teria morrido todas as vezes possíveis se não fosse a Kyuubi, né? Mas não, a Kyuubi só atrapalhava. Tá bom, vai lá na ponte Naruto pra lutar contra o Haku sem a Kyuubi pra ver o que aconteceu. Os dois estavam mortos. Jiraiya jogou o Naruto no precipício. Estaria morto se não fosse o chakra da Kyuubi pra ele poder puxar o Gamabunta. A Kyuubi atrapalhou tão pouco perto do que a Kyuubi ajudou. A Kyuubi é uma mãe, cara. A Kyuubi é a mãe do Naruto. Cara, que é isso, velho? Uma vida inteira sendo taxado de merda, tomando leite vencido, Hiruzen roubando o dinheiro dele. Mas aí que tá, se ele não tivesse a Kyuubi, teria feito a mesma coisa. Ninguém teria ajudado ele. Vamos lá. Vamos pensar no mundo de One Piece, de Naruto. Certo. Quem é o representante do trabalho duro? Representante É o Lee, do trabalho é o Gai. duro. Fato. O pai do Lee, eu acho que é o exemplo... O pai do Gai, no caso. Eu acho que é um exemplo máximo, assim. O Gai e o pai do Gai. E o pai do Gai, Sim, ele nem mesmo verdade. conseguiu ser forte. Ele trabalhou duro, ele foi forte uma única vez na vida dele. Ele nem conseguiu ser forte no geral. Tá. Agora, então, a gente vai pensar no meio do caminho, certo? Quem representa o meio do caminho? De um esforço, não é o super trabalho duro, mas é um esforço. É esforçado. É o Naruto. Naruto. E quem tá como super herdeiro? Que é o Itachi? Considerando que tem que estar nas famílias principais e tirando os outros Otsutsuki? O Itachi... É o Itachi, porque ele É já uma era... boa, pô, mas ele era o forte Sasuke- com 9 anos de idade, pô. É que o Sasuke é a reencarnação do Indra, né? Ah, mas aí não conta muito, não. Esse aí é só mais efeito narrativo. O fato de ser uma reencarnação, eu acho que é um ponto a se considerar, tanto pro Naruto quanto pro Sasuke também. Ou seja, Naruto super herdeiro. Não, Naruto esforço mais sorte, então... Eu acho que sim. Mas ele é herdeiro. Mas é que não... Ele é menos É herdeiro, foda, né? né, falar isso. Ele é herdeiro, mas é menos, pô. A gente pode passar esse pano. Então a gente vai voltar à categoria do herdeiro e não do super herdeiro? Esforço mais herdeiro, será? O herdeiro esforçado. Aí a gente tem que reavaliar algumas coisas. Algum dos super herdeiros entra aí? Não. Natsu Dragneel. Ele é forte, treinou um tanto, mas ele teve a sorte de encontrar um dragão na infância, né? Que treinou ele. É verdade. Aí ele Mas só foi treino. Mas não é todo mundo. Tem 3 pessoas no mundo que encontraram um dragão. Por exemplo, ele, se não fosse um Dragon Slayer, ele seria forte? Ou ele só é forte porque é um Dragon Slayer? Ele é sortudo, né? Você que é mais fã de Fairy Tail do que eu, ali. Você acha que ele tá mais pra quê? Quem que é um exemplo de super herdeiro de Fairy Tail? É o. Super herdeiro o de super Fairy herdeiro Tail. é o É o além Laxus, do... né? É o Laxus. Tá tentando lembrar o E nome ele dele. tomou no cu pro nosso protagonista. É que comeu o raio dele e ficou mais forte. Mas ele come as coisas porque ele teve sorte de ser Dragon Slayer. É que assim, eu não lembro direito. Mas tem as relações do Natsu com o... Como é o nome do cara lá, velho? O Zeref. Isso. Ele é um grau parentesco, né? Um negócio. É meio que irmão, meio que o Natsu foi criado por ele, não lembro direito. Ah, cara, tá pesando, né? Tá pesando, é porque é verdade, o Ignil tava dentro da barriga dele enquanto ele era forte, ó. Ele não era nem a força do Natsu, era o Ignil comendo as coisas. Só teve a sorte de achar um dragão? Então ele é só sortudo. Próximo, Gon Freaks. Cara, o Gon tava sendo muito discutido nessa thread aí, o pessoal falando, não, mas o Gon não sei o que, não sei o que. O pessoal esquece de uma frase muito importante, que é dita pelo mestre do Gon. Ele olha pro molequinho lá, pro treinador, aí o treinador fala, então, molequinho, tu é muito brabo, seu talento é de 1 em 100 mil, mas esses dois aí têm um talento de 1 em 10 milhões. Não compare o seu esforço com o deles, porque qualquer esforço que eles tenham, filho, vai ser inacreditavelmente mais forte, porque eles nasceram assim. Ele nasceu brabo. Não, mas vamos lá. Você ter talento não quer dizer que você é um herdeiro. É herdeiro da genética. O Killua é herdeiro. A gente colocou aqui a genética como herança também. O talento vem da Mas genética. até aí o pai dele, ele é o quê? Um cara também, não é? Tipo, poderes especiais que passou na genética. Não, mas tô falando, o Gon
Gon nasceu com o dom para a luta, é porque ele nasceu desse jeito. Não, nasceu com um dom, mas isso daí quer dizer que ele deu sorte. É o talento, é o famoso talento. Não quer dizer que ele herdou isso do pai. Se tu tem talento pra correr, dá sorte. Tu ganhou de quem? Sorte. Não é sorte, não é um negócio místico, é porque você tem o gene da perna grande. E o gene vem do seu pai. Vamos lá. O Kurapika é um herdeiro da genética. Certo. Os poderes dele vêm disso. Mas aí os que olhos. Tá. O Kurapika é mais esforçado do que todos os outros. Porque gente com Não, olho, mesmo por mais que tivesse o olho, você poderia ser fraco. Mas ele é muito porque inteligente. assim, a gente leva em consideração o auge do Gon, mas foi porque ele fez ele atingiu aquele auge fazendo um pacto com o diabo. Mas considerar que E o no auge caso era o diabo auge, é ele mesmo. Só que o auge era o auge true. Ele chegaria ali, é que ele tem 12 anos. Ele chegaria ali. Mas ele é pouco esforçado, né? Ele não tem o mesmo esforço Não é que o pouco, Naruto. não. Claro que é. Não, ele tem, porra, ele treinou junto com o Killua pra caralho. Olha, ele treinou 2 Treinou em semanas na Grid obra Island toda. com a moça lá, que eu esqueci o nome. Foram 5 dias em Grid Island e 3 dias treinando NEM. Depois ainda teve o treino com o cabeludo. Que era alguns dias também. Não, tudo bem. Ele não mas treinou e um aí? mês, cara. Treinou duro, às Não, vezes mas treino eu- duro, mas o cara que tem talento. A força dele não veio por isso. É que a gente tá misturando os conceitos entre sorte e vocação natural. Vocação natural, pra mim, é muito mais genética do que de sorte. Ramondino tem genética para o fisiculturismo. Não é a sorte. Ok. É a genética que veio de cima dele. Porque os cromossomos foram se cruzando e deu a genética. O Gon tem genética. Porque Não, ele mas, tem talento. cara, não existe um mundo onde o Gon é um super herdeiro e o Naruto não. Ele pode ser um herdeiro que não seja um super herdeiro, mas ele é pouquíssimo esforçado. Ele é puramente talento. É que a gente não colocou talento aqui em nenhum lugar, né? E aí ficou misturado talento com sorte. Mas, por exemplo, esses dois aqui não são talentosos, são sortudos só. Tá faltando categoria aqui, Guto. Tá porque faltando. não tem como o Gon tá na mesma categoria do Ichigo. Aqui, pronto. Talento natural. Pronto. Ok. Porque o Naruto não era super talentoso. Não, ele é burro. Mesmo depois de amigo da Kyuubi, continuou com um jutsu só. Mas ele é burro. Mas o Gon é natural. Nasceu, Deus fez ele ser forte. Próximo temos... Asta, Oli. O Asta, nosso rei do trabalho duro? Ou será uma mentira? Considerando o universo de Black Clover. Irei opinar. Diga. Vão me odiar por isso. Lá vem o cara. Cara. Mas, amigo, o poder da antimagia é um azar nesse mundo onde tudo é magia? Isso é Mas- sorte. Esse cara é sortudo. Ele Mas- se esforçou muito, verdade. Então, mas tem que Então é esforço compreender... e sorte. Esse cara é sortudo, Guto. Não, mas ele é sortudo pra caralho. É o tipo de situação que a sorte não viria pra ele se ele não tivesse se esforçado. Tipo, ele não teria ganhado o Grimório da antimagia se ele fosse um cara fraco e não fosse conseguir usar. Aí chegou o Grimório pra ele porque ele tava pronto. Isso eu acho que gosto muito de Black Clover, que eles colocam sempre o trabalho físico como uma coisa bastante valorosa. E os magos que por acaso treinam fisicamente estão muito acima dos magos que só soltam magia. E aí o Asta, tendo essas características físicas boas, ele consegue usar os poderes dele de antimagia pra fazer ser útil. Se ele fosse um fraco fudido, não ia adiantar de porra nenhuma. Ia ter o negócio Não, de concordo. magia, mas ele não ia conseguir levantar a espada. Veja bem, Guto. Eu não estou renegando o esforço dele, mas eu tô apontando que ele é muito sortudo, sim. Então a categoria perfeita pra ele é esforço e sorte. Não, concordo. Mas eu digo, se ele não tivesse treinado, a antimagia seria inútil. Tem que ter o físico pra poder portar a espada e poder ser um cara bravo. E isso o Asta tinha. Mas, sem a sorte, meu amigo, ele teria morrido fácil. Nem teria morrido porque nem teria começado a jornada dele. E eu acho, olha, que pra mim, esse é o mesmo caso do Midoriya, tá? O Midoriya, ele só ganhou o All for One porque ele era esforçado. Senão ele tinha morrido na sarjeta. Mas sem o All for One, ele não seria ninguém também. All for One não, One for All. Sei lá qual dos dois que era. Acho que é o One for All. É porque assim, ele nem teria se dedicado tanto se ele não tivesse tido a oportunidade. Mas quando o All Might encontrou ele era dedicado. Mais dedicado do que qualquer um. Estudava os heróis, Não, mas ele fazia não os seria- catálogos. Dedicado é uma coisa, esforçado é outra. É? É. Acho que pra mim era a mesma palavra, quase. Mas tu acha que ele conseguiria entrar na Whey, por exemplo, sem ter sido herdeiro do... Não, ele não teria, mas eu digo, ele era um cara que corria atrás das coisas. Ele não tinha desistido ainda. Mas ele ia desistir. Ele só pegou o shape quando o All Might apareceu, justamente. Quando ele recebeu uma oportunidade na vida dele, ele falou, caralho, eu tenho que agarrar essa oportunidade aqui com todas as forças. Sim. E aí depois disso ele continuou treinando legal, né? E a gente desconsidera, mas ele treinou bastante depois do One for All, porque não era útil ainda. Ele tinha, mas continuou treinando que nem um miserável pra conseguir usar alguma coisa. Mas aí, Guto, entra a questão. Isso é esforço e sorte ou ele é um herdeiro esforçado? Ele literalmente herdou o poder do All for One.
One for All. Não, acho que é mais sorte, porque não veio inerentemente a ele. Agora uma correção, que a gente fez a categoria do talento natural. Tu acha que o Eric não entraria nessa? Acho que não. Será? Eu acho que sim. É aquele inteligentinho, né? Aqui os talentos são diferentes, né? Porque o talento da alquimia é o de estudo e de aptidão, enquanto o Gon, ele tem um corpo forte. Uhum. Mas mas ambos são talentos naturais, eu acho. Faz sentido não necessariamente pela nossa visão da obra, mas pelo que dizem sobre ele, né, dentro da obra. Falam que ele é talentoso pra caralho, tipo, como que ele conseguiu fazer isso e tal. Isso não exclui que ele é esforçado, gente. Mas ele é muito talentoso. Próximo, então, temos Boruto. Boruto, filho de Uzumaki com... Como é que é o clã da Hinata? Hyuga. Solta Rasengan invisível desde os seus 7 anos. Além de tudo, tem olho de alien. Olho de alien, treinado pelo Sasuke desde bebê, desde feto. O corpo dele já virou Tsutsuki. Tá no futuro agora, tá umas coisas inacreditáveis, cara. O Fred tava contando pra gente, puta que pariu. Mas o Boruto é herdeiro, né? O Boruto não tem como muito como ele é não um tem como fugir. Herdeiro, eu acho. Porque assim, ele já nasceu ali. A questão aqui é se ele é o maior herdeiro de todos ou se o Ichigo ainda é mais. Tá, é que agora o Boruto em Blue Vortex, ele tem quase a idade do Ichigo, né? Então daria pra ter uma noção maior. Mas eu acho que o Ichigo nem passou por perrengue o suficiente perto do Boruto. Tipo, os perrengues quem passa é o universo que tem em volta dele, mas ele mesmo. E de último, eu não vou nem abrir pra discussão, porque de todas as pessoas que estão aqui... A gente tem a categoria perfeita pra ele. Que é qual, Oli? Não, falei. Eu vou deixar você fazer as honras. Única categoria possível. O maior exemplo de trabalho duro. Ele é tão trabalho duro que eu quero criar uma categoria só pra ele, porque ele é o mais fudido de todo mundo que tá aqui. Só ele é? E puro trabalho duro. Esse cara aí, por acaso, ele não nasceu, assim, num planeta de super guerreiros, não? Não, nasceu num planeta de guerreiros. Não, de super guerreiros. Você tá caindo, olha, na fake news antiga do povo. Na fake news do Vegeta. Você tá caindo na fake news do Vegeta de que os Saiyajins são muito pica. Pega o exército do Freeza. Tem umas 400 espécies de alienígena diferentes. Todos são mais fortes que os Saiyajins. Todos! A questão é, os humanos são mais fracos do que os Saiyajins. O que não significa que os Saiyajins seriam picas o suficiente. E o Goku é o mais fraco de todos os Saiyajins. Então é quase como se você fosse pegar a escala do mundo animal. Existem formigas, existem gatos, existem leões, tigres, etc. Existe a classe dos gatos, que é muito mais foda do que as formigas. Mas o Goku é um gatinho fraquinho, cara. É um gatinho... Olha o que você tá falando, Guto. Qual era o trabalho deste bebê no planeta Terra? Ele foi com uma missão. Ele foi enviado pra lá com uma missão. Qual era a missão? Cara, ainda teve retcon. Ele foi jogado lá pra sobreviver. Isso aí era coisa que botaram na cabeça. Mas em consideração retcon aí, realmente... Não, mas isso aí era só o Raditz falando, porque ele queria que o Goku fosse pica. O Goku foi mandado só pra viver. A questão, olha, que a gente não pode olhar só pra humanos. A dimensão de Dragon Ball compreende muitas espécies. O problema é que os humanos são mais fracos de todas. Mas o Goku, ele levaria um pau pras outras espécies se não fosse treino. Tanto que qualquer Namekuseidin é mais forte do que todo mundo da saga Dragon Ball clássico. Vamos colocar as comparações, então. Quem é o herdeiro, o super herdeiro de Dragon Ball, a gente sabe quem é, né? É o Gohan. Não. Ele não faz nada e ele se torna o ser mais forte do mundo toda hora. Aí que tá. Existe um super herdeiro ainda mais. Quem? O Freeza. O Freeza tem literalmente 3 dias de treino. Um dia quando ele virou o Golden. O Gohan são pau a pau, mas o Freeza é mais. E aí ele treinou 2 dias quando virou o Black Freeza, que é ridiculamente mais forte do que o instinto superior. Tipo, é um nível muito acima. Consequentemente, muito acima do Broly também. O Broly é o Saiyajin que tá no pico dos Saiyajins, é o Saiyajin mais forte. O Goku era um dos mais fracos. Mas o Freeza, a espécie do Freeza, o Freeza é o topo da espécie dele e tá muito acima do Broly. Aí, ó, Black Freeza foram 10 anos treinando e o cara buchitando meu Freeza. Não, mas o Black Freeza era 10 anos, não era 2 anos, não? Na minha cabeça eram 2 anos. Eu acho que é mentira isso aí. O Freeza não ficou 10 anos mais velho, não. Foi 2 anos só. Mas pega, o Goku tinha 22 anos no começo da saga Z. O macaco era mais forte que o Goku de 22 anos. O Gohan de 22 anos a gente sabe como é que é, né? Que é o bicho Gohan. Mas tem esse detalhe. Mas a minha questão pro universo de Dragon Ball é: o Goku, pela quantidade de treino que ele tem, se ele fosse naturalmente forte, era pra ele ser muito mais forte. Ele tem agora uns 35 anos de treino direto. Tudo bem ser o cara mais forte do mundo. E agora ele é o 3º cara mais forte do mundo. 5º cara mais forte do mundo. Mas não é do mundo, né? É do universo. Do universo. Dos universos. E aí quem é bom mesmo, de verdade, é o Freeza. Que não treina, faz porra nenhuma e fica forte. Não, mas cara, vamos lá. Sério, vamos lá.
olha pra criança que está do lado do Goku aqui, velho. O cara passou 25 anos aprendendo a lutar de Pokémon. Não é filho de ninguém. É normal. Não teve sorte. Não teve nada. Você tá me dizendo que o Ash é menos trabalho duro que o Goku, que nasceu alien super poderoso. Você tá desconsiderando a coisa muito importante, olha. O Ash é meio Pokémon. Ele é filho do Mr. Mime, então lidar com Pokémons pra ele tem uma facilidade maior. Não. Não. Opinião final aqui. Goku é um herdeiro esforçado. Mas herdeiro do que, E o cara? Ash é o rei do trabalho duro. Não, aqui você tá maluco. Herdeiro do quê? Que Goku herdou? O gênio O de seu... Sangue Saiyajin. Hã? O Sangue Saiyajin, potencial de se tornar um deus. Poder de luta de 2? Vamos lá, Guto. O Kuririn não tem essa opção. Ou seja, se o Kuririn não tem e o Goku tem, então ele é mais herdeiro. Então ele não é o rei do trabalho duro. Mas a culpa não é de um gato que a formiga é mais fraca. O leão tá lá em cima ainda. Ele ia ser descartado no lixo, olha, porque ele era fraco demais. Todo mundo queria matar o cara. Falou, não, esse cara não presta, então joga. tira o cabelo amarelo dele. Então tira o cabelo azul dele. Tira o cabelo vermelho. Aí ele conseguiu por esforço. Conseguiu por puro trabalho duro. O rei do trabalho duro, Son Goku. Enquanto temos... E o Jiren lá, fudido. Nada. Sem poderes especiais da raça dele. Ah, ele é uma Apenas raça. o verdadeiro trabalho duro. Ué, ele é uma espécie alienígena. Ué, Goku também. E que transformação? E que transformação de Deus? Faz diferença? E se o Jiren não for careca sem transformar? Ele for um cara diferente. Ele tá transformado ali o tempo todo. Enquanto isso, esforço e sorte. Tá aqui Saitama, Luffy, Asta e Midoriya. Sortudo, Rimuru e Natsu Dragneel. Herdeiro esforçado, apenas Naruto. Talento natural, Gon e Edward. E super herdeiros, Tanjiro. Temos também Itadori, Boruto e o rei da herança, Kurosaki Ichigo. Forte. Forte.